A gente acaba sempre fazendo esse modelo colonial, né? Só o colonialismo, você tem dois tipos de colonialismo, né? Colonialismo de exploração, colonialismo africano e esse colonialismo de assentamento, que são modelos diferentes. No colonialismo de assentamento, que é o modelo brasileiro, que é o modelo americano, que é o modelo australiano, eu vim para ficar. Então, desde o início desse processo, é sempre terra de ninguém, homem sem terra para a terra sem homem, que é o processo de colonização amazônica, e um pouco o processo de colonização Mato Grosso do Sul. Ou seja, você desumanizar, você invisibilizar o diferente, o outro, e entender que esse espaço vazio, porque na verdade o outro é absolutamente desconsiderado, tem que ser ocupado. Você tem um cenário muito claro, que eu entendo, de ódio racial. É uma população que é minoria, 800 mil, sem qualquer tipo de relevância do ponto de vista político e com muito pouca relevância do ponto de vista econômico. Então, efetivamente, esse quadro é um quadro que ele não melhorou. O que nós tivemos foi uma mudança de estratégia do ponto de vista de atuação. Ela se modificou da atuação pontual e violenta para uma atuação mais política. É algo muito parecido com o que ocorreu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, né, no final do século XIX, esse processo de guerras contra os povos indígenas começou a ter repercussão intensa. E aí se partiu para uma solução acadêmica, né? Então falaram, não, antropólogos, como que a gente consegue acabar com os índios sem fazer guerra com eles? Daí houve aquele modelo, né, no final do século XIX, de loteamento das comunidades indígenas. E é interessante que hoje nós temos no Congresso algo semelhante, né? Nós vamos arrendar as comunidades indígenas, né? Ou seja, a gente não precisa acabar com os índios. A gente vai fazer uma outra forma mais sutil, que é um processo de torná-los participantes, supostamente. Uma ideia que de 100 e poucos anos, desse processo produtivo, né? Então, o processo hoje é um processo de esvaziamento de direitos das comunidades indígenas, né? O marco temporal, via de regra, ele é uma demonstração de um racismo judicial. Quando nós olhamos o rol de crimes contra a humanidade, está lá, tortura e remoções forçadas. Se nós pegarmos, por exemplo, a jurisprudência dos tribunais superiores, as pessoas que foram torturadas e eventualmente demandaram qualquer tipo de reparação econômica por conta disso, a resposta judiciária é: a reparação é imprescritível, porque deriva da prática de um crime contra a humanidade. Agora, eu entendo como uma discriminação judicial clara, evidente, né, que em relação a essa tortura eu dê toda a reparação que é devida, em relação a um crime exatamente semelhante, de remoções forçadas, eu entenda que os índios foram removidos, mas eles não permaneceram na área, eles não estavam na área em 88, eles foram removidos em 64, ou 60, ou 70, ou 75, ou 80. Não, mas vem cá, a gente não está, do ponto de vista jurídico, tratando da mesma categoria? Então, por que essa pessoa não tem direito à reparação, no caso da reparação in natura, e essa aqui tem? 65. Se os militares tivessem desocupado um prédio inteiro de Copacabana, removido, colocado nos caminhões de gado, mandado para 300 quilômetros de distância, o pessoal tinha feito filme, o pessoal tinha feito monumento, memória, né? As pessoas estavam chorando. Agora, qual a diferença do ponto de vista humano em relação a uma comunidade indígena que foi removida da mesma forma? E por que essa não tem reparação e essa aqui tem? Efetivamente, a gente está tendo uma justiça parcial em relação às comunidades indígenas.